No começo do episódio 10, vemos os caçadores de Rank S. De um lado, temos Bayek, Sha-in, Ma e Lin, enquanto do outro estão Kenzo, Minoru, Atsushi e Kanai. Uma luta está prestes a começar entre eles, e Jinvou está observando tudo acontecer. Jinvou olha para Goto e percebe que ele não está lutando, mas não se importa. Graças a Goto, ele pelo menos pode ver os caçadores de Rank S batalhando. Então, mudamos o foco para Ma, que usa seu poder para crescer, sinalizando o início da luta. Atsushi se move para trás de Bayek, enquanto Ma vai em direção a Kenzo. Vendo isso, Kenzo se prepara, e os dois colidem ferozmente. Enquanto isso, vemos Minoru, que é incrivelmente rápido, atacando Lin. Lin tenta desviar, mas claramente está tendo dificuldades. Ele murmura para si mesmo que Minoru é muito rápido e percebe que está em desvantagem no combate corpo a corpo, já que sua especialidade são os ataques de longa distância. Decidindo se manter no que faz de melhor, ele começa a lançar ataques de energia em Minoru, fazendo o estádio tremer. Ao mesmo tempo, Ma dá um salto enorme e destrói parte do estádio, chocando Choi. Ele se vira para Go e pergunta se o prédio é feito da pedra de essência da mais alta qualidade. Go confirma, mas diz que será interessante ver quanto tempo a estrutura vai aguentar. Agora, vemos Bayek avançando agressivamente contra Atsushi, forçando-o a desviar. Bayek observa que Atsushi não parece muito agressivo. Atsushi, por outro lado, pensa que não foi feito para esse tipo de luta e se arrepende de ter se envolvido. Bayek começa a suspeitar que Goto enviou Atsushi para a batalha para testar suas habilidades. Se for esse o caso, Bayek decide que vai provar seu valor. Com isso em mente, ele libera todo o seu poder e avança em direção a Atsushi, que entra em pânico e tenta fugir. Mas Bayek não desiste e continua perseguindo-o. Enquanto isso, o mestre da guilda de Rankia está assistindo à luta, completamente impressionado. Ele admite que, se estivesse naquela batalha, não duraria um segundo. A cena muda novamente para Kenzo, que conseguiu derrotar Ma, e ao mesmo tempo, Lin também foi derrotado depois que Minoru agarrou seu pulso. No entanto, Bayek ainda está de pé e continua perseguindo Atsushi. Nesse momento, Minoru e Kenzo bloqueiam seu caminho, o que significa que Bayek agora tem que enfrentar 3 oponentes ao mesmo tempo. Do outro lado, vemos Sha lutando contra Kanai. Kanai tem dificuldades em prever os movimentos de Sha e percebe por que ela é apelidada de O Dançarina. Sha se move tão rápido que consegue ficar atrás de Kanai e colocar a mão em suas costas, garantindo sua vitória. Sha imediatamente corre para ajudar Bayek, mas Atsushi de repente a intercepta, tentando atacar. No entanto, Sha antecipa o movimento e acerta uma enxurrada de socos nele. Ela não pretendia bater tantas vezes, mas simplesmente aconteceu. Atsushi fica todo machucado, e seus aliados começam a se preocupar com o que ele fará a seguir. Atsushi começa a se encher de raiva, levando a Nekuva a perguntar a Goto se eles deveriam intervir e pará-lo. Goto sugere que esperem um pouco mais. Atsushi então se vira para Sha e lança uma série de socos poderosos. Eles são tão fortes que até o chão começa a rachar. Sha mal consegue bloquear, mas está prestes a ser atingida seriamente quando Jinvou de repente intervém, parando Atsushi. Jinvou comenta que isso não parece uma luta amigável. Atsushi, enfurecido, pergunta quem é você, e o ataca. Mas Jinvou facilmente contra-ataca, jogando Atsushi no chão, chocando todos que assistem. Até Goto começa a ficar desconfiado. Ele se vira para a Nekuva e pergunta se Jinvou é realmente um caçador do tipo mago, porque, para ele, não parece. Ele decide que talvez precise testar Jinvou ele mesmo. Jinvou então diz a Sha que eles deveriam parar a luta, já que Bayek já perdeu. Vemos então que Bayek, apesar de usar toda a sua força, aceita que não teria vencido de qualquer forma. Nesse momento, a Nekuva se aproxima de Jinvou e diz a ele que Goto quer lutar com ele. Jinvou percebe que Goto está animado para essa batalha. Ele imagina que Goto deve querer ver o quão forte ele se tornou desde que ganhou seus novos poderes. A Nekuva informa Goto que Jinvou aceitou a luta, mas apenas com uma condição: Goto deve lutar com força total. Ao ouvir isso, Goto fica ainda mais animado. Na próxima cena, vemos Juoi assistindo às notícias sobre o ataque à Ilha Jeju e que todos os caçadores estão prontos. Ela sai para a varanda e faz uma ligação, perguntando sobre a força de defesa da Ilha Jeju. De volta a Jinvou, ele está se preparando para sua batalha com Goto. Observando de longe, Ma comenta que esse é o caçador de Rank S que surgiu recentemente. Ele admira a coragem de Jinvou por desafiar Goto. Sha também está preocupada com Jinvou.
Ela reconhece que ele já limpou dungeons de rank A, mas será que ele realmente pode enfrentar Goto? Bayek se junta a Sha e pergunta se ela está se sentindo sobrecarregada pela presença de tantos caçadores. Sha responde que está bem e que terá que lutar na Ilha Jeju de qualquer maneira. Ela então se pergunta em voz alta se essa luta deveria mesmo estar acontecendo. Você não deveria parar isso? Bayek diz, e normalmente, eu teria parado essa luta, mas estou pensando a mesma coisa que você. Eu também quero ver Jinvoo lutar. Além disso, se minha suposição estiver certa, Jinvoo é uma pessoa despertada cujo poder continua crescendo continuamente. Nesse ponto, Jinvoo terminou seu aquecimento. Ele olha para Goto e diz, vamos começar. Assim que ele está prestes a terminar de falar, Goto de repente o ataca. Mas Jinvoo desvia rapidamente do ataque e se move para o lado. Ele sorri e diz, pelo menos me deixe terminar de falar. Ao ver a velocidade de Jinvoo, até Goto fica surpreso. Ele murmura, e não tem como ele ser só um caçador tipo mago. Vamos descobrir quem ele realmente é. Com isso, ele lança uma chuva de socos em Jinvoo. No entanto, Jinvoo apenas sorri e desvia de todos com facilidade. Ele diz, ele deve estar acima do nível S, mas não é rápido o suficiente para que eu não consiga desviar dos ataques dele. Assistindo aos golpes de Goto, Ma também comenta, os ataques dele são extremamente rápidos. Jinvoo é realmente incrível se ele está desviando de todos eles. Enquanto isso, Sha-in percebe que Jinvoo não está apenas desviando, ele está testando a força do oponente. Nesse ponto, Goto começa a ficar frustrado. Vendo Jinvoo evitar todos os seus golpes, ele se irrita e decide ir com tudo. Com força total, ele avança contra Jinvoo e, por causa disso, consegue fazer um pequeno corte no rosto dele. O impacto cria uma nuvem espessa de fumaça. Mas, quando a fumaça se dissipa, Jinvoo ainda está de pé, sorrindo. E mais se ele segurou a mão de Goto. Goto dá um sorriso de lado e diz, você poderia ter segurado meu pulso, mas não fez isso. Isso significa que você está apenas brincando comigo. Jinvoo responde com um sorriso, obviamente. Se eu tivesse terminado a luta imediatamente, nenhum de nós teria se divertido. Os dois recuam, se preparando para usar toda a sua força. A atmosfera fica tensa, deixando todos ao redor nervosos. Até Bayek comenta, agora eles estão ficando sérios. Se continuar assim, alguém vai se machucar de verdade. Quando Jinvoo e Goto estão prestes a se enfrentar de novo, uma barreira de gelo aparece entre eles, interrompendo a luta. De um lado, Sha-in e Beck seguram Jinvoo, tentando acalmá-lo. Eles avisam, se continuar assim, as coisas vão sair do controle. Do outro lado, os aliados de Goto também intervêm e o seguram. Com isso, a luta chega ao fim. Ma elogia Jinvoo, dizendo, você estava lutando contra o Goto, e ainda assim só levou um arranhão? Você é realmente impressionante. Enquanto isso, Jinvoo pensa consigo mesmo, eu fiquei um pouco sério demais, mas pelo menos agora eu entendo o nível de habilidade dessas pessoas. Já coloquei 5 dos meus soldados das sombras nas sombras deles. Na cena seguinte, Goto se prepara para ir embora. Go se aproxima dele e diz, eu vou te mandar informações mais tarde sobre os caçadores que vão participar da missão em Jeju. Goto acena com a cabeça e responde, certo, antes de se afastar. Logo depois, Jinvoo aparece e fala para Go, preciso conversar com você sobre a missão na ilha de Jeju. A cena muda para Goto, que está conversando com o vice-mestre da sua guilda. Ele diz, Jinvoo despertou de novo, e ele é incrivelmente poderoso. Ouvindo isso, Heiji fica surpreso e diz, e isso é estranho. O nome de Jinvoo nem está na lista, o que significa que ele não vai para a ilha de Jeju. Goto também fica chocado. Enquanto isso, Sha-in e Choi também descobrem que Jinvoo não vai participar da missão. Choi continua otimista, dizendo, tudo bem. Ainda temos nossos 15 caçadores de nível S. Eu acredito que vamos vencer desta vez. Bayek concorda e diz, e sim, nós vamos vencer. A próxima cena mostra Jinvoo chegando em casa, onde ele vê que sua mãe já preparou o jantar. Sentando-se com sua família, ele pensa, minha mãe acabou de acordar de um coma de 4 anos. Ela precisa de mim agora. Por isso, eu não vou para a ilha de Jeju. Agora, a cena muda para a ilha de Jeju. A rainha das formigas está frustrada. Não estamos conseguindo nenhuma presa nova, ela diz. Meus filhos estão começando a comer uns aos outros.
Isso não vai funcionar. Precisamos sair desta ilha de qualquer jeito. Eu preciso de mais poder. Preciso de um filho forte o suficiente para governar todo o reino. Enquanto ela fala, um monstro formiga choca de um ovo. No momento em que nasce, ele evolui instantaneamente. De pé, ele solta um rugido aterrorizante, e sua aura se espalha por toda a ilha. A cena agora volta para a cidade, onde as notícias informam que os monstros formigas estão evoluindo rapidamente. Sua evolução está progredindo a ponto de começarem a adquirir uma aparência humanoide. Se isso continuar, eles causarão uma devastação absoluta. Por isso, todos os caçadores estão se preparando para a batalha. Em seguida, vemos Song falando com Jinho. Ela diz: eu vou me juntar à força de defesa. Mas Jinho recusa, dizendo que isso é uma péssima ideia. Você é só uma caçadora de nível I. Song fica brava e insiste: não. Eu vou. Enquanto isso, Julie também aparece. Ela se junta à equipe de caçadores com quem costumava trabalhar, mostrando que eles também estão prontos para a batalha. Em outra cena, Go declara: amanhã é o dia em que começa a missão na ilha de Jeju. No dia seguinte, vemos o navio dos caçadores se aproximando da ilha de Jeju. Um dos membros da guilda diz: você não acha que somos fortes o suficiente para enfrentar as formigas? O mestre da guilda responde: só vamos saber quando tentarmos. Fomos enviados aqui como uma resposta de emergência. Não importa o que aconteça, precisamos impedir que as formigas cheguem ao continente. Ma, conversando com seu companheiro, diz: e se algo acontecer comigo, cuide de tudo. Você é o vice-mestre da guilda, afinal. Ouvindo isso, o vice-mestre da guilda fica levemente corado. Enquanto isso, repórteres se reuniram para cobrir a chegada de Minsung. O cenário está montado, e a batalha pela ilha de Jeju está prestes a começar. Vendo isso, Lin fica desesperado e grita: por que o Minsung está aqui? Mandem ele de volta. Depois disso, vemos o grupo que foi com Jinvou na masmorra de nível A. Todos estão prontos para lutar, junto com muitos outros caçadores. Do outro lado, Jinshu avisa Go que todas as equipes já estão em contato. Os caçadores do continente da ilha de Jeju estão totalmente preparados. A força de divisão também chegou à ilha em segurança. Ouvindo isso, Go diz: ótimo! Muitos caçadores apareceram para ajudar na hora certa. O melhor de tudo é que Min Byung está pronto para lutar. Na cena seguinte, Mi aparece se juntando ao grupo de Bayek. Quando o vê, Bayek fica surpreso e diz: eu não achei que você fosse se juntar a nós. Min responde: sem um curandeiro incrível como eu, vocês iam morrer rápido demais. Então, achei melhor vir junto. Bayek fica aliviado e comenta: fico feliz que você esteja aqui. Em seguida, vemos um caçador japonês chamado Alpha. Ele chega ao centro da cidade na ilha com sua equipe e diz: nós já estamos posicionados. Os outros caçadores também confirmam: nós também já estamos posicionados. Depois disso, vemos todos os caçadores da Coreia chegando de helicóptero. Eles descobrem que a batalha de hoje vai ser transmitida ao vivo na TV, mas com um atraso de 10 minutos. Ao saber disso, Ma avisa o cameraman: fique atento. Isso pode ser complicado para você. Confiante, o cameraman responde: relaxa, eu sou um caçador de rank A. Já tô acostumado com isso. Ma diz: beleza. Essa pode ser a última chance do público ver uma invasão de rank S, então faça bem o seu trabalho. Dessa vez, vamos garantir que a missão seja um sucesso. Enquanto isso, Bayek está sentado, pensando: se falharmos nessa invasão, nosso país vai ser destruído completamente. Precisamos de um herói. Do outro lado, Jinshu avisa Go: a equipe de ataque está pronta para avançar. Go responde: beleza, então vamos começar a invasão. Ouvindo isso, Alpha dá a ordem para sua equipe: vamos lá. Todos se preparam. Eles liberam todo o seu poder, e a magia se espalha para todos os lados. Por causa disso, as formigas começam a se espalhar em todas as direções. Algumas até começam a ir na direção dos helicópteros. Vendo isso, Choi diz: deixem elas comigo. Eu cuido disso. Ele abre a porta de trás do helicóptero e, quando as formigas avançam, ele usa sua magia de fogo e queima todas elas.
No entanto, algumas conseguem escapar. Vendo isso, Choi usa seus poderes de novo e as queima com uma explosão massiva. Depois disso, ele se sente ótimo e diz: finalmente! Depois de tanto tempo, tô de volta. Todo mundo fica impressionado com o poder dele. Ma também reconhece. Ainda bem que o Choi tá do nosso lado. Agora, eles se preparam para pousar. Eles comentam: os caçadores japoneses vão manter as formigas ocupadas por 1 hora. Isso significa que temos só 1 hora para derrotar a rainha das formigas. Vamos nos preparar. Depois disso, todos pulam para baixo. Na cena seguinte, Reiji aparece ativando o sinal de interferência. Ele diz: agora as formigas não vão conseguir detectar os sinais da rainha. Isso vai facilitar derrotá-la. Em seguida, vemos os caçadores japoneses derrotando várias formigas com facilidade. Enquanto isso, um usuário de gelo vê o fogo deixado pelo Choi e pergunta para seu colega: se eu lutasse contra o Choi, quem você acha que ganharia? Na próxima cena, os caçadores coreanos estão selando completamente o ninho para poderem procurar a rainha. Ao se depararem com vários túneis, Baek se pergunta: como vamos saber qual túnel leva até a rainha? Nesse momento, Choi usa seu poder de fogo para lançar chamas em todos os túneis. Vendo isso, Baek fica irritado e diz: o que você tá fazendo? Cuidado! Mas Choi responde: não temos tempo para verificar cada túnel. Fazendo isso, eu descobri qual túnel precisamos seguir. Na cena seguinte, Jinwoo aparece completando sua missão diária. Ele diz: não vejo nenhum caçador por aqui. Todo mundo foi para a invasão. Os caçadores de Rank S são muito fortes. Tenho certeza de que eles vão conseguir mesmo sem mim. Depois, vemos os caçadores que chegaram ao túnel. Eles encontram muitos ovos e deduzem que a rainha deve estar por perto. Mas, de repente, eles notam um ovo gigante que já está quebrado. Vendo isso, Mi entra em pânico, mas Baek o acalma, dizendo: estamos aqui para encontrar a rainha, então não perca o foco. Mesmo Baek fica um pouco surpreso com o tamanho do ovo e pensa: algo muito perigoso deve ter saído desse ovo. Agora, vemos Kenzo lutando contra várias formigas. No entanto, ele acaba se machucando um pouco. Vendo isso, seu colega Shimizu pergunta: quer que eu te cure? Mas vou precisar de algo em troca. Nesse momento, eles veem mais formigas se aproximando. Kenzo rapidamente vira para Shimizu e diz: me cura rápido. Mas, quando ele se vira, fica chocado se a cabeça de Shimizu sumiu completamente. Alguém a atacou. O colega de Kenzo fica horrorizado, e ali está uma formiga monstruosa, que parece extremamente perigosa. E assim, o episódio termina.